voz de louvor, honra e glória eternamente. Honra e glória. A voz do louvor. Voz cantando e ensinando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. O padre não vai arriscar em entrar, talvez, numa teologia, num tratado teológico, embora nós vamos passar por ele, porque a Trindade Santa, ela é um mistério, e nunca nós compreenderemos o mistério da Trindade Santa. Segundo Santo Agostinho, ele nos ensina que é muito mais fácil colocar o mar num buraquinho de uma areia, de uma praia, do que compreendermos a Trindade Santa. Mas nós não podemos deixar, meus amados irmãos e irmãs, olhar para esse mistério que perpassa pela nossa vida, até porque todos nós temos contato com a Trindade Santa, desde o nosso nascimento, do nosso batismo. Toda a nossa vida tem uma relação com a Trindade Santa. Antes de sair de casa, eu traço sobre mim o sinal da cruz. Quando eu passo por um lugar santo, eu traço sobre mim o sinal da cruz. Quando eu vou me confessar, eu traço sobre mim o sinal da cruz. Enfim, tantos sacramentos que nós nos esquecemos. Até os jogadores de futebol, é verdade, antes de entrar em campo, eles traçam o sinal da cruz. Às vezes eu digo que alguns, tem alguns amigos que jogam futebol, eu digo que alguns têm intimidade tão grande com a Trindade Santa que até manda um beijinho, né? Faz sinal da cruz e beija a mão, enfim. Não importa a forma, o jeito, como você manda, não manda um beijo, mas o mais importante é compreendermos que todas as vezes que traçamos o sinal da cruz sobre nós relembramos que dentro de nós a Trindade Santa mora, e nós podemos contar com esse único Deus em três pessoas. Imagine você pegando três velas, acendendo as três chamas e juntando as três velas. Você vai perceber que vai dar apenas uma chama. Essa é a Trindade Santa. A Trindade Santa é este único Deus em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o Criador de todas as coisas, como nós não sabemos. O Filho é aquele que veio redimir o mundo. O Filho é aquele que, esse evangelho maravilhoso, que é o resumo de todas as Sagradas Escrituras, João 3,16, que deveria estar de cor nas nossas frontes. O Filho é aquele que veio não condenar, mas veio para perdoar. O Filho é o Redentor. E o Espírito é aquele que santifica o mundo. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós celebramos a Santíssima Trindade, um só Deus que subsiste em três pessoas. É interessante, enquanto eu preparava essa pregação na quinta-feira, eu me recordava que existe um tratado teológico que fala somente da Santíssima Trindade. Aquilo que eu vou falar aqui, talvez em 20 minutos, em 15 minutos, nós que estudamos teologia, estudamos em 6 meses o tratado da Santíssima Trindade no seminário, na faculdade de teologia. A gente estuda em 6 meses. Não deixa de ser uma matéria específica para nós na teologia. Porém, meus amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor veio ao nosso
Hoje nós celebramos não o que Jesus fez, mas hoje nós celebramos quem Jesus é. Amém, queridos? Ou melhor, hoje nós celebramos quem Deus é. Precisamos amar a Deus não por aquilo que Ele faz na nossa vida, mas nós precisamos amar a Deus por aquilo exatamente que Ele é. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, Deus é amor. Repitam isso: Deus é amor. Irmãos, tudo que Deus faz é por amor. Ainda que possamos não entender muito, mas tudo que Deus faz é por amor. Preciso aprender a amar e adorar, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo diante dos meus olhos. Irmãos amados, irmãos queridos, eu amo a Deus simplesmente por aquilo que Ele é. Por isso, meu amado irmão, minha querida irmã, podemos nos perguntar: como é o nosso Deus? E quem é Ele? Eu não sei se você se perguntou isso. Como é o nosso Deus e quem é Ele? Acredito que a resposta esteja na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, a leitura do livro do Êxodo, o livro que faz parte do Pentateuco, o livro que faz parte ali dos primeiros livros das Sagradas Escrituras. Irmãos, a Bíblia diz para nós: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Estamos respondendo a pergunta: quem é Deus? Como Ele é? Ele é paciente, Ele é bondoso, Ele é rico em misericórdia e Ele é fiel. Certa vez, um dia, Moisés ele subiu ao Monte Sinai e se prostrou diante de Deus, como nós ouvíamos na primeira leitura, para pedir algo ao Senhor. Interessantíssimo isso. E ele começa dizendo assim, antes de pedir ao Senhor, ele começa a reconhecendo, quem Deus é verdadeiramente. E quando ele se prostra na presença de Deus, antes de ele pedir qualquer coisa, ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor, olha que bonito, gente. Senhor, eu sei que o Senhor é rico em misericórdia, paciente e fiel. Meus amados irmãos e irmãs, antes que Moisés começasse qualquer tipo de diálogo com Deus, Moisés ele é capaz de reconhecer quem é Deus. Eu acredito que quando nós rezamos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, e eu espero que isso aconteça todos os dias da nossa vida, e não somente no domingo, no dia do Senhor, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos encontramos com Deus, às vezes o nosso coração ele pode estar até confuso, até um pouco bagunçado. Às vezes nós estamos passando por momentos de tribulações tão grandes que nós não conseguimos nos concentrar diante do Senhor. Porém, meus amados irmãos e irmãs, nós esquecemos que deveríamos sempre lembrar os nossos corações a nós mesmos quem o Senhor é, quem Ele é. Irmãos amados, queridos, não importa a situação que nós estejamos atravessando, não importa a situação que nós estejamos vivendo, eu sei que o Senhor sempre é fiel e Ele sempre é paciente. Eu não sei, por exemplo, o que você tem experimentado ou vivido essa semana. Talvez você esteja passando por um momento um pouco mais delicado da sua vida, mas eu quero dizer para você, mesmo que você esteja passando por o que você está passando, Deus nunca deixará de ser fiel e misericordioso. Amém, queridos? Como nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. E no meio de tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor continua sendo fiel. Repitam comigo: no meio de tudo isso, com coragem, no meio de tudo isso, diante de todas as tribulações, diante das minhas provações, o Senhor continua sendo fiel a mim.
queridos? Irmãos, eu sei que o Senhor não desiste de mim, assim tem como Ele não desiste de você. Irmãos, nós conhecemos os nossos encontros, começamos os nossos encontros adorando o Senhor e dizendo verdadeiramente quem Ele é, como Moisés faz na primeira leitura. E uma expressão de Santa Teresa de Ávila, um poema que eu achei muito bonito. Santa Teresa de Ávila, certa vez no seu poema, ela disse assim: tudo passa, somente a graça do Senhor permanece. Basta-te, Senhor, basta a mim a graça de Deus. Só basta a graça. Irmãos, tudo passa. Os momentos felizes passam, os momentos tristes passam. Às vezes nós ficamos presos, né? Aos momentos que nós estamos experimentando, tudo passa. Talvez aquela tristeza que eu estava sentindo ontem, no sábado, hoje ela já está um pouco menor. Tudo passa. Os momentos bons, os momentos felizes, os momentos ruins, somente a graça de Deus permanece. Por isso hoje, meu amor, querido irmão, Deus ele não se esquece. Moisés logo em seguida pede, depois de Moisés se prostrar diante do Senhor, reconhecer que Jesus é, agora sim ele faz o pedido dele para Deus. E ele pede: Senhor, olha que bonito, gente, Senhor, caminha conosco, perdoa os nossos pecados e torna-nos propriedade, Senhor, tua. Irmãos, e o Senhor verdadeiramente, Ele ouve, Ele caminha com eles até o fim, e Deus perdoa tantas vezes aquele povo de cabeça dura. Eu não sei se você prestou bem atenção, lá no finalzinho da primeira leitura que diz isso: peço-te, Senhor, que caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa as nossas culpas e os nossos pecados, e acolhe-nos, Senhor, como propriedade tua. Meus amados irmãos e irmãs, eu acredito que é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele caminhe conosco, para que Ele nos perdoe em pouco tempo e para que Ele nos torne cada vez mais propriedade dele. Amém, queridos? Às vezes nós nos tornamos propriedade de tanta gente tem posse sobre nós, e aquele que tem direito, às vezes nós não permitimos. Por isso peçamos a Deus como Moisés: Senhor, caminha conosco. Repitam comigo: caminha conosco, Senhor. Caminha conosco, Senhor. Perdoa as minhas faltas, Senhor. Torna-me a tua propriedade, Senhor. Irmãos amados, irmãos queridos, Moisés, talvez ele, preste atenção no padrão para mim, talvez Moisés, diante desses 3 pedidos que ele faz a Deus, talvez Moisés não tivesse noção, não imaginasse que esse pedido de caminhar conosco, talvez ele não tivesse imaginasse, tivesse noção que verdadeiramente o Filho de Deus iria se manifestar, iria se encarnar para caminhar conosco. Embora houvesse uma promessa desde o Antigo Testamento daquele que viria restaurar o povo de Israel, mas talvez Moisés não tivesse noção. Já viu aquelas coisas aqui? Já viu? Em momentos em que a gente pede coisas a Deus e que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, e que às vezes nós não temos noção daquilo que havíamos pedido antes. Pois é, com Moisés eu acredito que aconteceu a mesma coisa. Irmãos, o Filho de Deus, Ele se tornaria nosso irmão. Ele se tornou nosso irmão, Jesus, aquele que caminhou conosco. Jesus, Ele é o Emanuel. Amém, irmãos? Há poucos dias nós celebrávamos o Natal e nós falávamos isso: ó Jesus, o pequeno Emanuel, aquele que vem ao nosso encontro para caminhar conosco, aquele que vem ao nosso encontro para abraçar a pobreza do nosso coração. Ele veio de fato caminhar conosco. Deus que não deixou de caminhar com o povo no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Jesus não deixou de caminhar com o seu povo, e hoje, na nossa vida, Deus continua caminhando conosco, porque Ele é Deus conosco. Amém, queridos? Diga para quem está ao seu lado: Deus é Deus conosco. Irmãos amados, irmãos queridos, Ele atravessa os desertos das nossas vidas, ou melhor, Ele atravessa os desertos da vida segurando firmes na nossa mão.
Por isso, meu amado irmão, meu querido irmão, Ele atravessa o deserto da nossa vida, nos amparando, nos dando a segurança que nós tanto precisamos. Assim, o mesmo Deus que esteve ao lado, olha que bonito, gente, o mesmo Deus que esteve ao lado de Moisés, o mesmo Deus que esteve diante de Moisés naquele monte Sinai, o mesmo Deus que ajudou Moisés a caminhar rumo à terra prometida, atravessando os desertos, nós também temos um Deus que faz exatamente isso conosco. Quando nós estamos um pouco perdidos, quando nós estamos vivendo momentos de desertos, basta, meu irmão e irmã, se prostrar diante dele e dizer: Senhor, caminha comigo, Senhor, toma-me pela mão, assim como o Senhor foi capaz de guiar Moisés, quando aquele povo ainda de cabeça dura, teve um momento em que aquele povo teve vontade de desistir, mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor é fiel e misericordioso. Assim como o Senhor caminhou com aquele povo, caminha também comigo, Senhor, mostra a minha direção. Ontem eu estava conversando, fui celebrar um casamento em Saquarema, estava conversando com uma amiga que eu lá encontrei, e ela estava passando por um momento de dificuldade na sua vida matrimonial. Ela ficou por 6 meses separada dele, e foi um sofrimento muito grande para ele, para ela, para ele também, mas mais para ela, que eu conheço. E ela disse assim para mim ontem numa partilha: depois eles retomaram, graças a Deus, retomaram a vida matrimonial, estão caminhando juntos. E ela disse uma coisa que eu achei tão bonita. Ela disse assim: Padre, todos os dias eu pedi a Deus para voltar para o meu matrimônio, porque não sabia se era a vontade de Deus, mas eu tinha muita vontade e desejo. Mas todos os dias eu pedia para Deus, para Ele me dar o direcionamento certo, para Ele me mostrar o caminho. E eu ouvi aquilo, eu já tinha preparado uma homilia. Eu disse: eu vou utilizar isso como exemplo, porque às vezes nós queremos pedir para Deus aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida, achando que nós somos deuses, mas às vezes nós esquecemos de pedir para Deus, para Ele nos dar o direcionamento certo. Por isso hoje, assim como Moisés, que foi capaz de entender: Senhor, eu peço para que o Senhor caminhe comigo. Ele não pediu: Senhor, me dá um outro povo, Senhor, me dá um povo melhor, Senhor, me dá um casamento melhor, Senhor, me dá uma vida melhor, Senhor, me dá um emprego melhor. Não, Ele disse: Senhor, caminha comigo nessa situação que o Senhor me entregou. E é isso que hoje nós pedimos, queridos, que essa oração de Moisés diante de Deus nos ajude também a alargar o nosso coração, para que também nós possamos acolher no fundo, no íntimo do nosso coração, o caminho, o direcionamento que Deus tem para cada um de nós. Na vida, tudo tem um propósito. Às vezes a gente está tão cego que a gente não consegue enxergar, porém tudo tem um propósito, e Deus ele vai nos dando um direcionamento. Basta você confiar e acreditar. Basta a sensibilidade do teu coração ouvir a voz do Senhor que ecoa em cada um de nós. Irmãos, nós podemos pedir ao Senhor para que Ele possa nos acolher, nos abraçar, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Desde o dia do nosso batismo, nós fomos mergulhados, nós fomos acolhidos, nós nos tornamos propriedades dele. O Espírito Santo é Deus morando em cada um de nós. Nós falávamos isso semana passada, domingo de Pentecostes. O Espírito Santo é Deus morando em nós. Não é simplesmente um arrepio, não é um choro, mas é uma presença, é uma pessoa que, apesar de nós mesmos, apesar das nossas fraquezas, todos nós somos fracos, pecadores, limitados, erramos, todos nós pecamos, todos nós, porém nós temos um Deus que habita dentro de nós e que nos levanta cada dia, que é o Espírito Santo de Deus. Conte mais com Ele, e certamente Ele continuará nos direcionando no caminho de santidade e no caminho de felicidade. Irmãos amados, irmãos queridos, se Moisés pôde contar com Deus naquele deserto, nós também podemos contar com Jesus nos nossos desertos. Por isso, meu amado irmão e querido irmão, Ele caminha conosco e Ele continua abrindo caminhos para nós. Irmãos, a segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele, dirigindo algumas palavras para a comunidade de Corinto, Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus. Essa foi a saudação do início da missa. Eu amo essa saudação paulina, eu amo essa saudação de Paulo, quando ele chega e diz: a
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Essa é a salvação da Santa Missa. Essa salvação está hoje, agora aqui, na segunda carta de Paulo, na segunda carta de São Paulo, mas na segunda leitura, ela está aqui diante dos nossos olhos. Meu amado irmão, querido irmão, Paulo nos mostra como é o nosso Deus. E Ele nos dá, Ele derrama sobre cada um de nós o seu amor. Irmãos, quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele traz a graça. Amém, irmãos? A graça, o tratado da graça também é um outro tratado que o Padre estudou lá quando estava no início da teologia. Falar sobre a graça também, a gente tinha uma aula com o Dom Romer, e esse bispo auxiliar do Rio de Janeiro, emérito, que deu aula para nós, os alunos também levou um bom tempo, 6 meses, para tratarmos somente dessa palavra graça, para tratarmos somente daquilo que Paulo vem nos ensinar, o jeito de ser de Deus. O jeito de ser de Deus é esse. Jesus, inspirado pelo Pai, pela força do Espírito Santo, Ele derrama sobre nós também o seu amor e a sua graça. Por isso, meu amor, querido irmão, graça significa uma nova chance. Por isso que, por exemplo, quando você confessa os seus pecados, a igreja fala que você está em estado de graça. Amém? Quando você se confessa, você está em estado de graça. E é isso que a igreja pede para que cada um de nós estejamos. Porque nós não sabemos no dia de amanhã, não sabemos quando Deus vai passar na nossa vida. Mas, irmãos, perceberemos para que estejamos em estado de graça. Porque um dia, quando o Senhor passar na nossa vida, estando em estado de graça, certamente nós contemplaremos a Deus face a face. Quando Ele entra na nossa vida, às vezes Ele nos encontra no fundo do poço. É uma verdade, irmãos. Às vezes, quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele nos encontra em meio, envolto a alguma lama no fundo do poço. Mas quando Ele entra, Ele traz sobre nós a sua graça. Por isso, meu querido irmão, eu sei te amar. É como se eu estivesse dizendo para você assim, ó, eu sei amar você, apesar de você mesmo, mas eu sei amar você, eu trago sobre você um recomeço. Irmãos, Deus é o Deus de novos recomeços. Deus é o Deus de uma nova história. Quando Ele entra na nossa vida, Ele recomeça conosco. Ele não simplesmente continua de uma vida velha, mas quando Deus ele derrama sobre nós a sua graça, Ele apaga aquilo que nos escravizou e nos faz renascer, nos faz novamente reviver. Por isso hoje, diante dessa palavra, que o Senhor venha nos alcançar com a sua fortaleza e que nós não esqueçamos que todos os dias que estejamos abertos à graça dEle, Ele age em cada um de nós. Por isso, diga para quem está do seu lado, esteja aberto sempre à graça de Deus. Diga isso. Irmãos, Deus ele também traz comunhão, como diz a segunda leitura. Comunhão, a comunhão que Ele traz conosco é o Espírito Santo quando Ele entra em nós. Graça, amor e comunhão. Repitam comigo: graça, amor e comunhão. Mais uma vez. Graça, amor e comunhão. Irmãos, resumidamente, aqui na segunda leitura, Jesus entra na nossa vida de graça, Ele não cobra. Às vezes a gente fica, eu vou fazer isso por você, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou fazer isso para você, mas o que você vai me dar em troca? Deus não é assim conosco. Ele entra na nossa vida, e Ele entra na nossa vida de graça para agir com a sua graça. Deus ele entra na nossa vida de graça com um amor invencível. O amor de Deus jamais poderá vencer quando o nosso coração e o coração de Deus, eles estão unidos, eles estão em comunhão. Por fim, nós temos o Evangelho. Eu queria muito que um dia, cada um, antes de morrer, pudesse entender e gravar esse Evangelho. Irmãos, o Evangelho de hoje, alguns exegetas, alguns teólogos, eles dizem que o Evangelho de hoje é o resumo de toda a Bíblia. Se a gente pega aquela Bíblia e a gente olha para aquela Bíblia e a gente tenta resumir aquelas escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento,
Diz alguns teólogos, que é o resumo de todas as escrituras, que diz para nós: deve todo cristão católico, todo cristão que ama o Senhor, deve ter na sua mente, no seu coração, gravado no seu coração, a palavra decor, vem do latim decor, cordis, significa decoração. Por isso, guardar de cor não é guardar na mente, mas guardar de cor significa guardar no coração. Por isso, meu amado irmão, acredito que todo cristão deveria ter guardado no seu coração esta passagem bíblica que nós vamos novamente voltar. Como diz esse evangelho tão curtinho, João 3,16: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Eu gosto dessa palavra. Numa outra tradução bíblica diz: para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Irmãos, se nós pudéssemos ter isso no nosso coração, certamente todos os dias, se pudéssemos lembrar dessas palavras, com toda certeza acreditaríamos e confiaríamos muito mais no Senhor. Irmãos, a palavra mundo aqui no contexto bíblico, Deus amou tanto o mundo. Quando a gente ouve isso, parece algo etéreo. O que é algo etéreo? Algo que eu não posso tocar. Parece que é algo distante. Deus amou o mundo. Meus amados irmãos e irmãs, Ele precisa, a palavra mundo precisa ser trocada imediatamente pelo nosso nome. Sabe por quê? Deus, Ele não amou mais o mundo e menos você. Amém, irmãos? Amém? Deus, Ele não ama mais o mundo e menos você. Pelo contrário, Deus, Ele só ama o mundo porque nós estamos nele. Nós não podemos perder de vista este amor de Deus que é único, este amor que é invencível. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Gente, ontem eu fui dormir por volta de umas 10h30 e eu fiquei pensando nessa palavra. E eu fiquei assim: meu Deus do céu, que Deus é esse que é capaz de dar o seu Filho único, a sua preciosidade? Irmãos, você que é pai e mãe, por exemplo, você não teria capaz de entregar o seu filho. Quando o seu filho está doente, você não consegue nem dormir. Irmãos, que Deus é esse que por amor a nós, e é um amor gratuito, sei lá, é um amor que é derramado sobre nós sem pedir nada em troca. Deus, Ele nos ama numa liberdade tão grande que Ele não exige nada de nós. Tanto é que nós estamos aqui. Às vezes nós nos lamaçamos, nos distanciamos, às vezes nós brigamos com Deus, nos distanciamos dele, e Ele continua nos amando. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Esse Deus que quer nos ensinar, porque esse Deus que nos ama não é um Deus simplesmente, meus amados irmãos e irmãs, que olha para as nossas fraquezas e nos resume nelas. Amém, queridos? Deus nos amou tanto, Deus amou tanto o mundo, Deus ama você e eu. Que amor é esse? Um amor que não desiste, um amor que é misericordioso a todo tempo, um amor que está sempre com as mãos estendidas, dizendo: vem novamente, vem para mim. Irmão e irmã, que essa palavra hoje possa mexer no seu coração, que você possa voltar para a sua casa hoje, entendendo verdadeiramente aquilo que Deus hoje quer falar com você através da Trindade Santa. Ninguém está desamparado. Mesmo quando nós vemos apenas os nossos fracassos, Deus não deixa de nos amar. Ele nos ama tanto que Ele nos deu de presente o seu Filho unigênito. Não tem explicação maior, irmãos. O bem mais precioso que Deus possui em suas mãos, Ele nos entregou. Algumas mães fazem essa experiência, né? Às vezes está com seu filhinho no colo, enquanto vai ao médico,
entrega o seu bem mais precioso. Já fui às vezes em um hospital em que a criança estava passando por uma cirurgia e que às vezes a gente escuta, a gente vai lá dar unção aos enfermos e às vezes o médico vai lá buscar ou aquele que está preparando a pessoa para entrar em cirurgia e aí você escuta a mãe para falar assim, o médico, o doutor, o enfermeiro, cuide desse bem precioso, traga-me de volta. Eu fico imaginando Deus fazendo isso com cada um de nós. Deus vai nos entregar o seu filho. É como se ele estivesse dizendo para você, Maria, José, Roberto, Verônica, Cristina, Patrick. É como se Deus estivesse dizendo para você e para mim: olha, cuide desse bem que eu estou entregando nas suas mãos. Amém, queridos? Deus ele nos entregou o seu maior bem, que é Jesus. E Ele só pede de nós uma coisa: que cuidemos dele na nossa vida. E nós cuidamos do Senhor à medida que nós deixamos Ele cuidar de nós. Quer ver Deus feliz? É você se deixar cuidar pelo Filho dele. Mesmo nos momentos que você fracassa, Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, por pessoas como nós. Merecíamos, não, nem pouco. Mas a lógica humana não é a mesma lógica de Deus. Se eu tivesse um bem precioso, jamais eu entregaria para mim mesmo. Melhor se fosse Deus, que ainda bem que eu não sou. E Deus ele age de forma muito diferente. Porque Ele não me resolve pelos meus pecados, mas Ele é capaz de me amar mesmo quando eu não me amo. Irmãos, como deve ser grande esse amor de Deus por nós, hein? Reflita sobre isso essa semana. E Ele continua dizendo: para que todo que nele crê não pereça. Aqui no Evangelho diz para que todo que nele crê não morra. Mas uma outra tradução diz para que todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, o que significa alimento não perecível? É alimento que não? É alimento que não? É alimento que não estraga. Ou seja, meu amado irmão, às vezes nós estragamos por dentro. Às vezes nós somos como aquele vinho que se torna vinagre, né? Às vezes a gente já zera um pouco por dentro. Deus está falando para nós, para que você não pereça, para que você não estrague por dentro. Deus nos amou e nos deu o seu Filho, para que a gente não pereça, para que a gente não se estrague. Meu amado irmão, meu querido irmão, não perece, mas tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus não azeda. Tem dia que de fato a gente está meio azedo mesmo, né? Tem dia que a gente não está muito bem, tem dia que a gente está mais para lá do que para cá. Mas se a gente tivesse todo dia, tome cuidado. Porque a gente um alimento azedo não dura por muito tempo, né? A gente logo vai jogar no lixo, não é assim? Mas o Senhor diz que nos deu seu Filho para que a gente não pereça. Por isso, confiemos no Senhor. Não deixemos o nosso coração azedar. Irmãos, cremos que Ele é mais do que todos os nossos problemas. Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo. Repitam comigo: Deus é Deus. Irmãos, a Bíblia diz para nós: Ele, como diz o Evangelho, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Irmãos, o que é uma pessoa condenada? Uma pessoa condenada é uma pessoa que não tem mais jeito, não é assim? Quando a gente vê um filme, uma novela de um juiz batendo um martelo, dando a sentença sobre aquela pessoa, é porque aquela pessoa já não tem mais jeito, aquela pessoa vai pagar pelos seus crimes. Deus está dizendo para nós que nós não somos condenados, ou seja, Deus está dizendo para nós que nós temos jeito ainda. Amém, irmãos? Tem gente que fala: eu não estou imaginando, eu sou assim, na minha casa, fulano de tal é assim. Não, ninguém está condenado. Nem aqueles que foram condenados, que estão lá no bambu, estão lá na prisão, nem aqueles que já foram sentenciados por Deus não foram. Deus tem sempre um novo caminho para cada um de nós. O Padre pode dizer que Deus é um Deus de recomeços, Deus de uma nova história.
É isso que ele diz para nós na segunda leitura. Desculpa para alongar tanto essa homilia, mas é para que a gente possa entender o amor do Senhor que é derramado sobre cada um de nós. Eu falo que eu prego para mim, então aquilo que eu prego é para porque eu preciso ouvir. A gente quiser embarcar em papo, a gente quiser em dó, falar qualquer outra coisa, mas eu prego para mim, né? Então, eu entendo justamente isso. Deus, quando Ele nos ama por inteiro, Ele não nos condena, mas Ele simplesmente não veio ao mundo para viver em risco, dizer para você o que você fez, mas Ele veio justamente, também não foi para passar na nossa cabeça não, mas Ele veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos refazer e para nos colocar novamente na sua presença. Ele não veio para condenar, Ele veio para nos dar mais uma chance. Então, meu irmão e irmã, esse domingo da Trindade Santa, receba mais uma chance de Deus. Deus sabe nos amar com amor de Pai e com amor de Filho, porque o Jesus Ele permanece conosco. Ele é o Emmanuel, nós somos propriedade dele. Termina essa pregação. Moisés, lá na primeira leitura, que diz: Deus que é paciente. O que é paciente? Paciência significa saber esperar pelo outro. Às vezes nós não temos muita paciência. Eu sou uma pessoa que não tem muita, mas Deus Ele vai consertando do jeito dele, no tempo dele. Eu cheguei aos 36 anos, não sei se, claro, Deus é sempre um Deus de recomeços. A gente não tem paciência com a gente, mas Deus Ele é sempre um Deus de recomeço, um Deus de uma nova história. Irmãos, saber entender que o outro, ele não anda no nosso ritmo, ele não anda no ritmo que nós gostaríamos. E às vezes eu vejo, ao Meyer, e andando naquele calçadão do Meyer, às vezes eu vejo uma senhora idosa com o filho, andando bem devagarzinho, e o filho ali do lado, dando a mão para a mãe, para o pai, e eu fico imaginando, ontem na festa, por exemplo, eu vi uma mãe, a criança engateando e a mãe amparando, e é assim, porque houve um momento em que a mãe teve muita paciência para ajudar o filho a caminhar. Agora ao contrário, agora o filho precisa ter paciência com a sua mãe, com o seu pai, para esperar caminhar, porque às vezes o pai ou a mãe não consegue dar o mesmo passo que você, que é jovem. E é assim, Deus é assim conosco. Ele é paciente, Ele sabe que às vezes a gente engatinha, Ele sabe que às vezes a gente dá passos largos, Ele sabe que às vezes a gente cai, e Ele vai nos amparando, Ele vai nos dando, meus amados irmãos e irmãs, e nos mostrando o caminho de direcionamento. Eu tenho certeza que você já experimentou muito bem a paciência de Deus, que possamos aprender com Deus como Ele é conosco, que Ele possa nos moldar. Amém, irmãos? Como diz ainda a primeira leitura, lá no início, ainda era noite. Irmãos, busque o Senhor mesmo nas noites que você experimenta, que você passa. Noites aqui no contexto bíblico são momentos difíceis, né? Mesmo nos momentos difíceis, busque o Senhor. Mas antes de você buscar o Senhor, reconheça quem Ele é. Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, bondoso e fiel. Caminha comigo, Senhor, e me ajuda, me oriente, Senhor, aquilo que eu preciso. Deus é comigo e Ele não vai embora. Por isso, meu amado irmão, Ele pode governar o que nas minhas mãos eu estou sem controle. Ele tem controle de tudo. Tudo passa. Nosso Deus é fiel. Ele não deixará você, Ele não me deixará nem azedar, nem estragar por dentro, porque Ele nos fará germinar, que possamos adorar o Senhor por aquilo que Ele é, e a paz dele retornará para nós. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Diante dessa solenidade da Trindade Santa, o nosso coração se alegra, porque nós temos um Deus que é capaz de caminhar conosco, de perdoar as nossas faltas. Diante desta solenidade, nós temos um Deus que, com a sua graça, com o seu amor e com a sua comunhão,
foge das forças. Nós temos um Deus que não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar com o seu amor. E nos deu seu Filho único, para que nós não mereçamos. Senhor, parece que às vezes eu acabo perecendo por dentro, mas hoje o Senhor vem com essa palavra de bondade, de amor, de misericórdia e me refaz. Por isso, Senhor, eu reconheço não aquilo que o Senhor faz na minha vida, mas eu reconheço aquilo que o Senhor é. Diante dessa canção, vamos cantar juntos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém. Dele veio sim o amém. Somente dele. Seja o louvor, mais uma vez, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Foi disso que eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim, amém. Somente Deus, a Deus seja o louvor. Vai ficando de pé, fique de pé se Deus quiser. Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele ama. Haja o que oferece. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que oferece. Sempre será Deus. Suas vozes, se Deus quiser. Força, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Podemos aplaudir esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que habita em cada um de nós. Esse único Deus em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aplauda o Senhor. Aplauda. O Pai continua nos cuidando, nos recriando. O Filho que veio não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos amar. E o Espírito que veio para nos santificar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.